Treinamento de app NR06. O treinamento fornece aos usuários informações suficientes para a correta utilização e higienização dos IPIs de acordo com o previsto na norma regulamentadora, NR6. Objetivo: o treinamento e conscientização sobre o uso de IPIs tem como objetivo orientar e treinar os empregados supervisores quanto à importância e utilização correta dos equipamentos de proteção individual, IPI. Conteúdo programático. Legislação. Certificado de aprovação, CA. Finalidade dos IPIs utilizados na empresa. Características técnicas e atenuações dos IPIs. Modo de utilização dos IPIs. Periodicidade de troca, higienização e conservação dos IPIs. Treinamento prático com os IPIs. Os acidentes e as doenças ocupacionais podem destruir uma família. Só quem já vivenciou sabe a dor e o sofrimento que é para a vítima e seus familiares e amigos. Pense nisto. Prevenção é a melhor saída. Bom curso. Valorizando cursos à distância. Modalidade que cresce muito no país e deve ser vista como uma ferramenta de apoio à educação. Educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e vinculados pelos diversos meios de comunicação. Decreto N. 2494, de 10 de fevereiro de 1998. Dar continuidade aos estudos e investir em educação é fundamental para sua vida profissional. Com o ensino à distância, você vai estar apto a construir uma carreira e consolidar-se no mercado de trabalho. Aos nossos alunos e colaboradores, se constatarem que utilizamos, na íntegra ou em parte e sem a devida citação da fonte, obras protegidas por direito autoral, solicitamos entrarem em contato para que, procedente a reclamação, providenciemos a imediata retirada do material indevidamente disponibilizado. Enfatizamos, contudo, o caráter excepcional, inadvertido e de boa-fé dos procedimentos, pois é nosso objetivo principal difundir o conhecimento e a cidadania, plural e democrática. Boas práticas. Perguntas livres. Cafés e caminhadas liberadas. Conversas paralelas serão compartilhadas. Celulares em modo silencioso. EPI. O que é? Segundo a NR06. 6.3.1 Para os fins de aplicação desta NR considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto no anexo 1º. 6.3.2 Entende-se como equipamento conjugado de proteção individual todo aquele utilizado pelo trabalhador, composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. O que diz a NR06 ao empregador? 6.5.1 Cabe à organização quanto ao IPI. A. Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. B. Orientar e treinar o empregado. C. Fornecer ao empregado, gratuitamente IPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da norma regulamentadora número 01, NR 01. Disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção. D. Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. E exigir seu uso. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. G. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. H. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada. O que diz a NR06 aos empregados? 6.6 Responsabilidades do trabalhador. 6.6.1 Cabe ao trabalhador, quanto ao IPI, usar o fornecido pela organização, observado o disposto no item 6.5.2. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado.
O colaborador que se recusa a utilizar o EPI ou utilizar de maneira errada, estará cometendo ato faltoso, que pode levar à suspensão do trabalho e até justa causa. O que diz a norma da empresa? Da distribuição dos EPIs. Para que o EPI seja entregue ao funcionário, é necessário que sejam observadas as seguintes condições: preenchimento do formulário de ficha de EPI e termo de compromisso, constando o EPI entregue, a data de entrega e a assinatura do empregado que retira o EPI. Nessa mesma ficha, encontra-se um termo de responsabilidade, onde constam os aspectos da legislação relativos a EPI. O funcionário deverá ler esse termo e assiná-lo, dando ciência de que foi informado sobre essa legislação. Para realizar a troca do EPI é necessário entregar o EPI usado danificado. Do treinamento. Anualmente, todos os empregados deverão passar por treinamento sobre o uso dos EPIs com a finalidade de garantir o uso correto dos equipamentos de proteção, que é exatamente o treinamento que estamos realizando agora. Que tal aproveitarmos essa chance e aproveitarmos a segurança que nosso amigo nos traz? Todo EPI deverá apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA. Características dos EPIs. Para cada tipo de atividade existe um risco correspondente. Uso correto de EPIs. Protetores de espuma moldável. Com as mãos limpas, aperte e role o protetor entre os dedos até obter o menor diâmetro possível. Uso correto de EPIs. Protetores de espuma moldável. Para facilitar a colocação, puxe a orelha para cima e coloque o protetor no canal auditivo. Uso correto de EPIs, protetores de espuma moldável. Usando o dedo indicador, mantenha-o nesta posição, aproximadamente por 30 segundos, até que ele tenha se expandido. Uso correto de EPIs, PROT-AL. Inserção reutilizáveis. Passe uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo. Uso correto de EPIs, PROT-AL. Inserção reutilizáveis. Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Utilize os protetores durante todo o período de trabalho. Após o uso, guarde o protetor na embalagem. Lave regularmente seu protetor auditivo com água e sabão neutro. Para retirar o protetor do ouvido, puxe o protetor diretamente. Evite puxar os protetores pelo cordão. Retire o excesso de cabelo entre o abafador e o ouvido. Certifique-se de que a vedação é satisfatória, sem interferência de objetos como elástico de respiradores ou armação de óculos, de modo a obter melhor desempenho. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente de modo a proporcionar a melhor vedação. Não utilize com as conchas viradas para trás. Perda auditiva induzida pelo ruído. Perda da audição por lesão do ouvido interno, provocada pela exposição ao ruído ou à vibração existente nos ambientes de trabalho. Nomes alternativos. Surdez ocupacional. Perda auditiva induzida pelo ruído. Uso correto de EPIs, protetores auriculares. Há cuidados e precauções que você deve ter para que os protetores tenham uma vida útil longa. Não se recomenda a lavagem dos protetores de espumas moldável. Para os modelos de inserção reutilizáveis, recomendamos a lavagem com água e sabão neutro. Os protetores tipos concha ou abafadores devem ser limpos com pano úmido e sabão neutro frequentemente. Uso correto de EPIs, respiradores sem manutenção. O respirador deve ser apoiado inicialmente no queixo. Depois, posicione-o de forma que a boca e o nariz fiquem cobertos. Em seguida, puxe o elástico de baixo, passando-o pela cabeça e ajustando-o na nuca. Faça o mesmo com o elástico superior, ajustando-o bem acima das orelhas. Com 2 dedos de cada mão, pressione a peça de alumínio de forma a moldá-lo ao seu formato de nariz. Para verificar o ajuste, coloque as mãos na frente do respirador cobrindo toda sua superfície e inale. O ar não deve passar pelas laterais. Esta é a forma correta de utilizar este tipo de respirador. Vamos aprender na prática. Uso correto de EPIs, respiradores de borracha, silicone ou elastômero. Coloque o respirador no rosto e posicione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores de baixo ligando as presilhas atrás do pescoço. Puxe as extremidades dos elásticos superiores e depois os inferiores, para fazer ajuste do respirador ao rosto.
C. Para verificar a vedação com pressão positiva, coloque a palma da mão sobre a válvula de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento. Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre os cartuchos ou filtros e inale com força várias vezes. A peça facial deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamentos. Proteção respiratória. Proibido o uso de barba. Alteração brusca de peso. Extração de dente. Características dos EPIs. Cuidados com o respirador para que tenham um bom tempo de duração e conservação. Para a limpeza de respiradores com filtros recambiáveis, lave o respirador em água corrente com detergente neutro. Não deixe o respirador em lugares sujos, e se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue-o pela parte externa. Cuidados com o respirador para que tenha um bom tempo de duração e conservação. Quando não estiver utilizando o respirador, guarde-o em um saco plástico e coloque-o em um lugar apropriado. Se sentir dificuldade na respiração, cheiro ou gosto do produto com o qual está trabalhando, talvez esteja na hora de trocar o respirador por um novo. No caso de respiradores sem manutenção, ou substituí-lo por um respirador com filtro com manutenção. Uso correto de EPIs. Capacete de segurança. Capacetes. Protege a cabeça contra choques elétricos, impactos, quedas ou projeção de objetos, raios solares, chuva, etc. OBS. A carneira, aranha ou jugular não pode ser retirada para que o capacete não perca sua finalidade. Inspecione frequentemente o sistema de suspensão, coroa, carneira. O capacete deve estar sempre regulado. Uso correto de EPIs. Óculos de segurança. Proteção contra impactos de partículas volantes e contra luminosidade intensa, radiação ultravioleta ou radiação infravermelha. A lente é de policarbonato, incolor e cor cinza. Uso correto de EPIs. Luvas de proteção. Pelo fato de trabalharmos principalmente com as mãos, as luvas têm a finalidade de proteger essas partes do nosso corpo, que ocupam o primeiro lugar entre aquelas mais atingidas nos acidentes. Uso correto de EPIs. Calçado de segurança. Tem a finalidade de proteger os pés contra objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos, frio e calor, e compressores. Escorregões em superfícies lisas, umidade, oleosidade, ataque de animais peçonhentos. Proteção para corpo inteiro. É uma roupa de material hidrorrepelente para proteção de todo o corpo em atividades de pulverização e aplicação de agrotóxico e fumigação. Durante a pulverização, a roupa protege dos respingos e névoa agrotóxicas. Deve ser utilizado no armazenamento, transporte, aplicação, descarte e descontaminação de equipamentos. No preparo deve ser utilizado também o avental. É sempre bom informar que o EPI sozinho não evita o acidente, e sim minimiza seu impacto no ser humano. São ferramentas importantes na prevenção de acidentes, mas não tão importantes como o ser humano. O EPI é um aliado importante, mas sem a sua ajuda, ele de nada lhe será útil. Encare a prevenção como parte do trabalho, e o EPI como um leal colega, que está sempre disposto a lhe preservar e ajudar no seu trabalho. Use-o sempre de maneira correta, e siga as informações aqui transmitidas. Porque bom dia é dia sem acidentes. Uso dos EPIs. Você pode usar várias desculpas para não usar EPI e pode até dizer que está desmotivado para não querer cumprir com as determinações que lhe são propostas. Se você se acidentar por descumprir um determinado procedimento, quem perderá mais? Você ou a empresa? A sua segurança é bem mais que motivação. É um compromisso com a sua própria vida. Quando você sai para trabalhar, sua família aguarda seu retorno. Obrigado.